Olá, boa noite. Obrigada a todos que estão aqui. Nós vamos começar o nosso bate-papo de hoje, conforme nós colocamos na nossa agenda, né? Hoje a gente teria esse bate-papo, depois nós postamos a hora, que seria 18 horas, então nós estamos aqui para bater um papo sobre relacionamento e convivência. É tudo que a gente faz a partir do momento que a gente nasce. Né? Não tem como viver sem relacionar, não tem como viver sem se comunicar, não tem como viver sem conviver com as pessoas, com você mesma, com você mesmo e com as pessoas dos vários âmbitos, dos vários contextos, né? E para começar, eu gostaria de pedir, como sempre a gente faz, se você lembrar de alguém que você tenha, um amigo, um familiar, alguém que você goste, que você, por favor, mande o aviãozinho, mande o direct, convidando pelo menos mais 3 pessoas para esse momento, né? E eu vou ficar muito feliz com isso. Então nós temos aqui a Cristina Aquino, a doutora Morgana, que eu sou muito grata por vocês estarem aqui hoje, participar, né, desse momento, nos prestigiar, nos ajudar a cumprir esse propósito de vida, de poder estar compartilhando, né, os nossos saberes, um pouco daquilo que a gente já viveu profissionalmente como pessoa e também de podermos trocar, né, porque hoje esse bate-papo, apesar de ter um tema definido, não significa necessariamente que nós só deveremos falar dele. Vocês podem perguntar, porque hoje é um momento que a gente fica meio que aberto, né? Porque às vezes você tem uma dúvida, tem um desejo de questionar, de perguntar alguma coisa, e eu vou estar super... Olá, tudo bom? A Mari está aqui, né, Mari? Que bom, eu fico feliz. E se vocês puderem, então, mandar o aviãozinho para o direct, para outras pessoas, pelo menos para 3 pessoas, amigos, familiares, pessoas que vocês gostam, porque vai poder se beneficiar desse momento nosso aqui, porque esse momento, esse tema que nós estamos sugerindo, que é apenas uma sugestão, é um tema que diz respeito a todas as pessoas, todos os vivos, né? Todos aqueles que participam aqui do mundo dos vivos, porque até desde que nós nascemos até a nossa morte, nós vamos estar relacionando, nós vamos estar convivendo, nós vamos estar nos comunicando. E isso a gente faz com relação a nós mesmas ou mesmos e com relação ao outro. Então, como é um tema muito assim do dia a dia, por isso que eu estou pedindo que vocês possam chamar. Cris, obrigada pela participação. Eu estou solicitando que vocês, se for possível, mande o direct para outras pessoas virem para cá para participar com a gente, para bater esse papo. Acho que vai ser um papo bem bacana, que vai ter momentos da gente se identificar com algumas coisas, momentos que a gente vai refletir, momentos que a gente vai aprender, momentos que a gente vai ensinar. Então acho que vai ser hoje um papo bem gostoso. Oi Pati, que bom que você tá aqui. Então, e é bem legal se vocês puderem estar convidando outras pessoas para estar aqui conosco. Eu fico muito feliz com isso, né? Então, vamos lá. Então, nós combinamos hoje, obrigada Pati, querida, nós combinamos hoje de começar a nossa conversa com a questão do relacionamento, da convivência e da comunicação. Aliás, a comunicação eu estou introduzindo, mas na verdade o que foi postado foi mais o relacionamento e a convivência. Mas não tem como não falar um pouquinho de comunicação também, né? Porque quando eu relaciono comigo mesmo ou comigo mesma e com o outro, não tem como não
me comunicar. Eu posso até não falar nada, mas o meu corpo vai estar falando alguma coisa. É o que a gente chama de comunicação não verbal, né? Eu vou estar expressando de alguma forma aquilo que faz parte do meu mundo interno, aquilo que eu tô pensando. A Janaína, obrigada Janaína, que bom que você está aqui. Eu peço a todos que, se puder, vá convidando mais pessoas, porque eu acho que esse é um assunto bem bacana e que é um assunto que é do nosso cotidiano, né? Falar de relacionamento, falar de convivência, gente, quem que como não se interessar por isso, né? Por mais difícil ou por mais fácil que seja a sua convivência, que seja o seu relacionamento, a sua comunicação, ainda assim a gente sempre está aprendendo, né? E tem aquela frase, vivendo e aprendendo. Então acho que nós vamos morrer sem estar realmente, por mais anos que a gente possa ir somando com o passar do tempo, nós vamos ainda ter sempre muito o que aprender. Oi, Lenise, querida, que estava te esperando. Que bom que você apareceu, né? Que bom que você está aqui. E a gente está aqui nesse momento de início, e eu estou pedindo, só tomar uma aguinha aqui. Estamos pedindo a todos para, se tiver aí, Lenise, algum familiar, alguma colega, ex-aluna minha também como você, se você tiver alguma amiga, algum, né, paciente, alguém que você possa mandar o aviãozinho, o direct, chamando para nossa reunião, agora realmente nós já vamos começar, certo? Então hoje nós sugerimos esse tema, relacionamento e convivência. Mas eu queria até sugerir também a vocês, se vocês puderem, por favor, enviar pelo nosso WhatsApp, eu vou falar depois qual que é, porque tem a nossa secretária que vai, no caso, selecionando as mensagens e a gente vai respondendo, porque eu faço questão de responder pessoalmente. Mas eu vou sugerir a você que você envie sua mensagem, exatamente porque nós gostaríamos, nós vamos fazer no final, vamos falar sobre isso, de passar para vocês um esquemazinho que pode ajudar nessa questão de estar mais consciente dos sentimentos, dos pensamentos, e isso pode ajudar no relacionamento e na comunicação também, certo? E também um quadro que nós vamos depois poder enviar para vocês, para ajudar vocês a separarem o que é julgamento e o que é a realidade, o fato que aconteceu, porque muitas vezes a gente se embaralha no meio disso. Mas vamos lá, vamos começar. Eu falei que eu ia falar e não falei. Então, o nosso WhatsApp aqui é em Uberaba, 34 3312 2422, 3312 2422 e o DDD 34, certo? Porque aí, se vocês quiserem esse tipo de material, ou se vocês tiverem alguma sugestão de um próximo tema, oi Patrícia, que bom que você tá aqui. Então, se vocês tiverem sugestão de um outro tema, essa semana tem mais uma live comigo, um bate-papo. Nós temos 2 convidados, vocês vão estar vendo na nossa agenda, a gente já postou na agenda da nossa página o nome dos convidados, os assuntos que eles vão tratar, que é super bacana. E tem 2 lives comigo essa semana. Uma é essa de hoje, que nós vamos falar um pouquinho de relacionamento e convivência, e a outra eu ainda não tenho o assunto. Se vocês quiserem mandar, por favor, mandarem uma sugestão de um tema para a gente conversar, eu vou aceitar com muito prazer, porque o nosso objetivo, o meu propósito pessoal é compartilhar o que eu já acumulei nesses quase 40 anos de profissão como psicóloga, como neuropsicóloga, como gerontóloga e como alguém que hoje, mais recentemente, também tem a formação. Oi, Graça! Nossa, que saudade, amiga! Que bom que você está aqui. Nós estamos até solicitando que, se você
cada um aqui puder mandar o direct, aquele aviãozinho, para chamar mais pessoas para a nossa reunião, porque eu tenho certeza que esse tema é um tema que todos nós vivemos, que é relacionamento. Não tem como não ter relacionamento de várias maneiras, com vários tipos de pessoas, em vários contextos, e também a questão da convivência. Então, se vocês puderem fazer o favor, porque eu estava aqui falando exatamente desse propósito, quando eu chego aqui para falar com vocês, que é compartilhar aquilo que eu venho acumulando com os anos de profissão e também com os anos... Cida, que bom, Cida, que prazer ter você aqui. Ó, gente, nós estamos com a região, eu não sei de onde todos são, alguns eu sei que são de Uberaba, outros, a Cida é de Ituverava, né, Cida? E então eu não sei se tem mais outras pessoas fora de Uberaba. Se quiser colocar, vai ser um prazer pra gente estar sabendo também quem são vocês, né? Mas então, hoje nós vamos falar um pouquinho de relacionamento. A Maria Eugênia, que bom! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamento e convivência, e como eu pedi para vocês, se puderem enviar sugestão para o próximo tema, se não me engano, nós colocamos a agenda de todas as lives da semana aí, vai ter 2 lives que nós vamos trazer convidados muito especiais, vai ser muito bacana, como também nós vamos ter 2 que eu vou estar aqui à frente, e uma é hoje e outra, se não me engano, é na quinta-feira, mas dê uma conferidinha aí no feed, nos stories, vocês nos destaques, vocês vão ver a nossa agenda da semana, quem vai estar aqui, que horas que vai ser. E eu sugiro que você envie sua sugestão de um tema para que nós possamos trazer para você na quinta-feira. Então, na quinta-feira eu vou estar aqui de volta, mas quarta tem um convidado especial e sexta também. Mas mande o de quinta-feira para que eu possa falar com vocês aquilo que faz sentido para vocês, né? E pode mandar pelo nosso WhatsApp empresarial, que a nossa secretária vai receber, e eu vou pessoalmente responder, que é 34, porque é Uberaba, 3312-2422. Se não deu para pegar ou não tem como você anotar, é só olhar nas nossas páginas do Instagram, do Facebook, é isso, Maia Figueiredo, que vocês vão, ou me mande aí que eu passo novamente. Mas então, vamos lá. Falando de relacionamento. Então, se você olhar no dicionário, você vai ver que relacionamento, então, relacionamento. Clarence, obrigada. Então, veja, relacionamento tem a ver com laço, né? Então, é relacionar, relacionamento. Então, olhando no dicionário, é o ato, professor, obrigada. Relacionamento é o ato ou efeito, da Abreu, obrigada. Então, relacionamento, olhando no dicionário, seria o ato ou efeito de relacionar-se, de estabelecer uma conexão ou uma ligação. Mas tanto pode ser com algo, um objeto, pode ser com pessoas. Então, o relacionamento não necessariamente ele vai restringir ao ser humano, pode ser com um animal, né? Então, o ato e também relacionamento, relacionar, tem a ver também com aliança. Então, eu fiz até uma pautazinha para não me perder muito, mas quando a gente fala em estabelecer uma ligação, em uma aliança, em uma conexão, a gente pode pensar também que qual é a qualidade desse relacionamento. O relacionamento pode ser comigo mesma, né? Então, o autorrelacionamento, como pode ser com o outro, e esse outro, como eu disse, pode ser um ser humano, um animal, um objeto, alguma coisa assim. Então, a forma com que eu me relaciono é o que modifica, né? Então, Gilmar, né? Então, veja bem, relacionar. Eu posso, isso não é o que vai mudar. Então, é eu estabelecer um link, né, uma ligação, uma aliança com algo, né?
O que muda é a qualidade, o tipo de relação, a modalidade desse relacionamento, né? A Paty Uberaba voltou a morar em Belo Horizonte, sou grata por poder estar tendo essa oportunidade. Oi, Paty, que me toca muito o coração. Muito bom isso, de ver, de ouvir isso e saber que você está nos prestigiando aqui. Fico muito feliz. Venina, que bom. Então, Paty, nós estamos relacionando, né? Então, é muito importante a gente ver como é que esse relacionamento, que essa aliança, porque existem alianças e alianças. Existem atos de relacionar e atos de relacionar. Efeitos desse relacionamento, dessa relação, desse relaxamento e efeitos. E para que o efeito ele vai depender do ato de relacionar. Então, resumindo, relacionar, então, é quando a gente cria uma ligação com algo. Eu vou me restringir ao ser humano aqui, mas poderia ser com um objeto, como nós já falamos, com animais, etc. Mas nós vamos restringir ao ser humano. Pensando que nós, nesse momento, principalmente de isolamento social, distanciamento social, confinamento social, nós, querendo ou não, estamos nos relacionando. Ou eu me relaciono comigo mesmo mais frequentemente, por exemplo, se a pessoa mora sozinha, ou com cônjuge, né? Ou com filhos, ou com trabalho, ou com trabalho. Então, assim, nesse momento, as pessoas, de acordo com o estilo de vida que hoje está sendo possível ter, com quem ela mora, né? Ela está vivendo mais do que nunca e mais intimamente até essa aliança, esse relacionamento e essa convivência. Agora, como eu falei, existem relacionamentos que nem sempre é possível uma aliança. E mesmo a aliança, né, a conexão entre as pessoas que estão relacionando, nem sempre é estável. Então, acho que é uma coisa que tem que estar muito clara, que a gente tem muito idealizado, né? Porque muitas vezes as pessoas idealizam muito o relacionamento, principalmente afetivo. Acham que, muitas vezes, né, que o relacionamento tem que ser assim, assim, assim. E muitas vezes esse assim, assim, assim é calcado naquilo que você foi formando, né, na sua cabeça desde criança, projetando, né, estabelecendo esse projeto de como que você gostaria que fosse o seu relacionamento, por exemplo, no caso afetivo ou com seu filho. Normalmente, quando a gente idealiza esse relacionamento como, por exemplo, mãe ou pai com o filho, é muito calcado naquilo que eu não quero ser nesse aspecto como meu pai ou minha mãe foi. Então a gente tenta ser exatamente o contrário, né? Nem sempre é possível. Às vezes você chega num ponto da vida, você fala, nossa, eu tô fazendo igual a minha mãe, nossa, eu tô fazendo igual ao meu pai. E o relacionamento do casal também, ele pode ser calcado para que seja diferente daquele que você experienciou na sua vida com relação aos seus pais ou com pessoas próximas. E, de qualquer maneira, seja lá o que for, Heloísa Fantato, obrigada, querida. Então, seja lá o que for que você idealizou, lembrar que nós precisamos estar muito atentos a essa questão das idealizações. Então, o que eu estou vivendo é algo que é da vida ou é algo que eu estou frustrada porque eu estou atrás de uma coisa que não existe? Então, assim, muita atenção para esses aspectos. Na maior parte do tempo, a gente tenta atender uma expectativa, por exemplo, no relacionamento afetivo ou até de um filho, que a gente pensa que ele tem e às vezes não tem. E mesmo que tenha, a gente tem que separar o que é expectativa minha do que é expectativa do outro. E não necessariamente eu tenho que atender a expectativa do outro. Não necessariamente sou eu que vou satisfazer a necessidade do outro, né? E vice-versa.
Então, nós precisamos, quando a gente fala de relacionamento, de pensar em como ele está acontecendo. E muitas das vezes que eu já atendi casais, e mesmo nas minhas experiências com amigos e pessoal, eu tenho 38 anos de casada, então a gente vê que o relacionamento ele flutua, porque tem épocas que, em função às vezes de fatores externos, às vezes problemas no trabalho, ou essa situação da pandemia, preocupações, às vezes situação de saúde ou com filho, o relacionamento às vezes balança, ele tem crises. E isso é da vida. Assim como nós estamos vivendo várias crises hoje, o relacionamento também pode ser, nesse momento, mais uma crise. Por quê? Porque às vezes, do jeito que a sua vida estava, cada um no seu quadrado, né, no seu trabalho, com seus amigos, vindo em casa, convivendo, mas não convivendo tão intimamente como agora, às vezes o fato de você estar num formato diferente de relacionamento faz com que os conflitos venham à tona. E a gente não tem muitas vezes o hábito de se autoconectar. Oi, Bibi! A gente não tem o hábito de voltar para nós, de nos perguntar, peraí, como é que eu tô? Como é que eu tô sentindo isso? Né? Aconteceu essa situação, como é que eu tô sentindo? Né? Como que essa situação chegou em mim? Porque o fato da pessoa dizer XYZ não necessariamente o que te faz sofrer, é o que te traz raiva, é o que a gente tem mania de falar, mas você falou assim, você me fica fazendo ter raiva, você me fez ficar triste. Gente, ninguém tem o poder de fazer ninguém ficar triste. Ninguém tem o poder de provocar raiva. É claro que você pode ficar incomodada dependendo de uma situação, mas eu quero dizer assim, a responsabilidade pelos meus sentimentos é minha, né? Agora, o que eu preciso é entender o que esses sentimentos que estão vivos, estão sinalizando qual é a minha necessidade. Exemplo, vamos dizer que eu esteja me sentindo sozinha. Né, que de repente eu acho que meu filho quase não está me ligando, ou que meu marido está fazendo tal outra coisa, e tá, mas a necessidade, então tá, eu estou sentindo sozinha, é o meu sentimento. Agora, como que eu posso atender essa necessidade? Essa necessidade é só ele, já que eu tô com a necessidade, tô sentindo só, eu que tenho que me perguntar como eu posso satisfazer essa necessidade. Por quê? Quer dizer então que se amanhã, oi Ju, obrigada por estar aqui, quer dizer que amanhã, se você separar, se você ficar viúva, se você, sei lá, alguma coisa acontecer, então quer dizer que você vai ficar sentindo sozinha pro resto da vida? Por que você está colocando nele esse poder no outro, né? Esse que eu falo, nele pode ser o cônjuge. Obrigada, Francisco. Pode ser o cônjuge, pode ser o quê? O filho, né? Então, eu tô sozinha porque meu filho não sei o quê. Tô sozinha porque meu marido não sei o quê. Tô sozinha porque minha mãe não sei o quê. Tô sozinha porque minha amiga mudou, minha amiga morreu, minha amiga... Gente, pensa... Colocar no outro o poder de satisfazer as suas necessidades ou a responsabilidade pelo seu sentimento, veja bem, você está dando um poder ao outro que ele não tem. Se eu estou sentindo solidão, e a solidão é algo de dentro para fora, ela não é de fora para dentro, ela não depende de quem está ao seu lado. Ela é algo de dentro para fora. Então, mas se eu estou sentindo a necessidade de me conectar com outra pessoa, se eu estou sentindo a necessidade de me relacionar com outra pessoa, de conversar com outra pessoa, então não necessariamente é o seu filho, é sua mãe, é seu pai, é seu marido, é sua amiga que vão satisfazer essa necessidade. Então assim, eu estou só querendo chamar a atenção por quanto que isso é frequente, a gente vê, eu vejo nos atendimentos que eu faço como psicóloga, como neuropsicóloga,
como gerontóloga e também vejo isso na minha vida, né? Muitas vezes eu já responsabilizei meu marido e falei, eu tô triste, porque olha como que você falou. Então, o fato de eu estar triste não tem nada a ver com a maneira que ele falou, né? Pode ser que ele tenha falado de uma forma que chegou em mim de uma maneira que me frustrou porque eu não esperava esse tipo de coisa. Ou eu posso ter me sentido desrespeitada, alguma coisa assim. Mas, por outro lado, eu tenho que ir atrás da minha necessidade, tá? Então, se eu tô sentindo triste, por que eu tô sentindo triste? Qual a necessidade que eu tenho? É porque eu tô com necessidade de conexão. Eu tô com necessidade de ser ouvida, eu tô com necessidade de ser validada, eu tô com necessidade de espaço, então assim, eu tenho que ir atrás dessa necessidade. E aí sim, eu posso chegar para a pessoa e dizer, olha que você disse isso chegou a mim de uma forma que me incomodou muito, né? Nessa situação, eu sinto necessidade de que você me escute, de que você me pergunte primeiro o que eu gostaria antes de você decidir, por exemplo, né? Bom, mas antes eu tô caminhando para um outro lado, gente, porque é tanta coisa, o assunto é tão amplo e é um assunto que eu gosto tanto. E não que eu não tenha dificuldade, porque nós somos seres humanos, somos vulneráveis, a gente não é perfeito, a gente não pode tudo. Então, por conta disso, é um assunto também desafiador, né? Porque, óbvio que enquanto ser humano, eu também tenho minhas dificuldades nos relacionamentos que eu estabeleço, né? Que eu escolho ter, porque também é outra coisa, a gente pode escolher com quem a gente quer relacionar. Isso é muito importante. A gente pode escolher. Então, eu até já comentei outro dia isso. Então, se você, por exemplo, na mesma casa que você está hoje, tem pessoas que você não está suportando relacionar, né? Então, assim, você tem escolhas, né? Não de ficar indiferente, porque o que a gente vê quando as coisas ficam mais difíceis, as pessoas tendem a se distanciar, né? A evitar a comunicação, a distanciar, a se colocar como indiferente. Então, a indiferença, como nós somos seres sociais, a indiferença, ela pode ser entendida como uma violência, um ato de violência. Então, eu não preciso ficar indiferente. Mas eu posso, por exemplo, se eu tenho como escolher ir para um outro ambiente, ok. Mas se é uma situação que eu não tenho escolha, por exemplo, de mudar de casa, se é um tipo de relacionamento não conjugal, mas às vezes tipo com pais, né? Assim, tem vários tipos de relacionamento. Então eu preciso parar, me conectar com a minha pessoa, para que eu possa imaginar estratégias de que isso também não seja uma violência com relação a mim. Porque o fato de você também estar sentindo abusada e não falar nada também é um ato de violência com relação a você, né? Então, assim, é preciso buscar um caminho do meio, é preciso buscar estratégias, porque você não precisa de se submeter a situações que não são saudáveis, que não são parte da sua escolha. E para isso, só tem um jeito, é cultivar a autoconexão, é cultivar o autoconhecimento. Então, é muito importante que pelo menos uma vez ao dia, eu não estou dando receita, não, cada um tem que fazer de acordo com a sua necessidade, né? Mas assim, no mínimo uma vez ao dia, você parar e tentar entender o que você está sentindo, como é que você está, perguntar para você como que você está, buscar dentro de você, né, esses sentimentos, essas necessidades que você precisa atender, se é de descanso, se é de sono, se é de companhia. Então, por exemplo, se você estava sentindo sozinha e você tem alguém em casa e a relação é saudável, você pode chegar para a pessoa e dizer, eu estou sentindo tanto sozinha, você pode me fazer companhia? Qual o problema, né?
Então, gente, é muita coisa para falar, mas vamos aos pouquinhos. Lembrando que convivência, esse é um tema que eu queria também entrar dentro do relacionamento. O relacionamento, primeira coisa, ele tem a ver com ação, com ato, com agir. Então, não tem como, eu posso estar estabelecendo uma relação com uma pessoa, um relacionamento, mas se eu tô passiva, não faço nada, não troco, não somo, isso não é relacionamento, né? Assim, então isso vai distanciando, isso vai desgastando, o link que faz o relacionamento, que faz a conexão, desconecta, não tem como. Então, qualquer relacionamento ele precisa de ser cultivado, precisa da ação. E outra coisa muito importante, que a gente falou da convivência, que seria o tema, né? Convivência, convida, né? Convida. Igual a gente fala, eu vou convidar, né, uma pessoa. Então, isso tem a ver que você vai trazer a vida e com a expectativa de que a pessoa traga a vida também. Então não tem como você ter uma convivência com alguém que você sente como se você não tivesse espaço, se você não tivesse vida, e vice-versa, porque também eu vejo muito isso, até profissionalmente, aquele tipo de relacionamento muito ligado à posse, a apego, né? Então a pessoa não pode nem ir à esquina, que a outra já tá olhando, tá checando, tá vendo, aí vem questão de ciúmes, etc. Então, gente, isso sufoca, isso tira o ar. Então, relacionar é liberdade, é respeito, mas é liberdade, né? Então, para que uma relação, né, segundo os estudos, para que uma relação seja saudável, ela precisa de ter os momentos individuais e os momentos em comum, né? Então, cada um precisa ter o seu momento para si mesmo, para fazer as coisas que você gosta, para se relacionar com você mesmo, relacionar com seus amigos, às vezes participar de atividades que façam sentido para você de uma forma negociada, de uma forma acordada, né, entre as partes. Isso vale para os dois lados, porque senão não é convida, né? Talvez, Ana Ruth, querida. Então, aí acaba, obrigada, gente, pela participação. E aí acaba sendo uma morte, né? Porque tem umas relações que a gente vê que acaba tirando o ar. Eu vou contar até um caso para vocês, de muitas vezes eu até anotei por aqui uma palavra que eu queria trazer nessa situação. Depois eu acho aqui que eu fiz uma pautazinha, mas depois eu vejo. Mas eu acho que tá ligada à posse, o que eu queria falar, né? Essa questão que a gente tá falando. Mas de um caso, isso a gente não vê ainda. Oi, Ana Ruth, a amiga linda, hoje consegui. Ai, que delícia que você veio me prestigiar, fico muito feliz. Então, nós estamos falando de relacionamento e convivência e eu quero contar um caso, e esse caso até não é irreal, tá? Não é irreal. E eu já vi mais de uma vez. É claro que eu vou contar o caso, né? Eu não vou falar o caso clínico, vamos dizer assim. Eu não posso, é claro, uma questão ética, eu não vou ficar dando tanto detalhe. Porém, não foi uma vez só na minha profissão que eu trabalhei com casais e também não com casais só, atendi mulheres ou homens, né, que viviam esse tipo de relacionamento. Mas claro que eu vou contar um relacionamento mais extremo, mas não pensem que não existe, porque existe. Então, um homem, e eu até há pouco tempo, gente, vocês verem que não é coisa de tão antigamente, apesar que tem uma pessoa que já era uma senhora de uma outra geração, mas assim, não é tão infrequente isso não. Ainda hoje, por incrível que pareça. Então, ela contando que casou e o marido era tão ciumento, tinha tanta posse, que ele trancava ela e ia pro trabalho.
trancava em casa, né, a porta da casa e ia para o trabalho. E no começo de vida ela ficava fazendo as coisas em casa e ele voltava o mais rápido que ele podia para casa, porque ele não conseguia, depois ele falando que não conseguia imaginar que ela estivesse conversando com outras pessoas. Então é óbvio, gente, que isso não é saudável, né? Nós estamos falando de uma possível patologia, mas eu estou falando para vocês que isso existe, inclusive entre os jovens, né? De pessoas de qualquer idade, ainda hoje, porque é claro, não é uma coisa saudável, não é uma pessoa que tá tendo um comportamento saudável, mas ele fazia isso. E era de uma tal forma que ele sentia posse, ele não imaginava que ela pudesse conversar com uma vizinha, com qualquer outra pessoa. Oi, Kátia, que bom que você tá aqui. E aí ele saía, trancava, trabalhava correndo, preocupado em voltar para casa, voltava para casa, fazia tudo para ela, né? E aí, um belo dia, ele saiu pro trabalho rapidinho, esqueceu de trancar a porta. O que aconteceu? Ela fugiu, porque ela não suportava mais. Aquilo era uma prisão, né, gente? Então não era convivência, era com morte. Aquilo lá era uma morte. Era uma máquina mortífera, né? Era algo assim que tirava a vida da pessoa. Então é isso que eu gostaria também de estar marcando aqui. A importância, porque muitas vezes as pessoas confundem o amor com prisão, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então acho que sempre buscar o caminho do meio. Então os extremos não dá certo, né? Só sair você não tem também com vida, né? Convivência. Você vai ter com morte, porque aí a relação morre, porque não tem como você não conviver com a pessoa que você escolheu. Como também se a pessoa fica o tempo todo ali trançada com você, você não consegue nem respirar, a pessoa tá ali, já tá checando e pedindo provas disso e daquilo, então assim, isso tira o ar, sufoca. Bom, então esse tipo de relacionamento, ele causa uma areia movediça, então um atoleiro, a pessoa entra, afoga e morre. Então antigamente ainda era mais comum as mulheres se submeterem a esse tipo de relação. Hoje já é diferente, mas ainda assim existem mulheres assim, existem homens assim. Então assim, cuidado para que quem quer ter um relacionamento, né, então esse relaçar, religar, conectar, que seja uma verdadeira conexão, uma conexão genuína. E essa conexão genuína, ela passa muito por uma abertura do que há. Aquela abertura de você, claro, quando você tá em condições, porque não é toda hora que a gente tá, de você parar e ouvir o outro empaticamente, vestir os chinelos do outro, ouvir exatamente, mesmo que te desagrade o que você vai ouvir, mas você poder ter a paciência, ter estar inteira ali naquele momento, sem, se possível, consciente dos julgamentos que você faz, porque a gente julga o tempo todo, mas assim, ter essa cautela com os julgamentos, porque muitas vezes esses julgamentos, na hora que a pessoa está falando, é que leva a muitos conflitos, porque você não ouve verdadeiramente o que está sendo falado, você ouve aquilo que você está imaginando que ele possa estar querendo dizer com aquilo que ele está dizendo. Então, felizmente ou infelizmente, isso é muito do nosso cérebro, né? Dos nossos pensamentos. E a gente julga o tempo todo. E não tem nada de errado julgar, porque é da nossa natureza humana. Eu preciso do julgamento. Se eu quero escolher uma boa escola para o meu filho, eu preciso do julgamento. Se eu quero escolher um profissional da área médica para cuidar de mim, eu preciso de julgar. Entre um, entre outro. Então o julgamento realmente é algo importantíssimo. Agora, o que eu preciso é estar consciente do tipo de julgamento que eu estou fazendo e olhar até que ponto ele tem fundamento.
ele tem a ver com a realidade, ele tem a ver com o fato. Então tentar observá-lo, porque não tem como a gente falar, eu não vou julgar. É claro que o ideal seria não julgar, mas nós somos seres humanos, então isso é da nossa natureza, sem chance de achar que não vai julgar, gente. Isso é um processo mental, é do cérebro, sem chance. Só que você pode ter consciência quando você estiver conversando com seu filho, com seu marido, com seu pai, com a sua mãe, com seu amigo. Tenha consciência do tipo de julgamento que você está fazendo. Isso pode ajudar muito, muito a você fazer melhores escolhas, a você tomar melhores decisões, a você ser menos reativo, a você falar conscientemente, porque hoje eu ouço muito essa questão da assertividade, né? Da pessoa, o que seria assertividade? É a pessoa falar objetivamente, claramente, aquilo que exatamente que ela entende que precisaria falar, o que ela quer. O que faz sentido para ela comunica aquilo, beleza? Então, assim, isso hoje é uma habilidade super desejada e ao mesmo tempo cultivada por muitas pessoas. Só que existe também hoje os estudos mais recentes que mostram a diferença da assertividade com a comunicação consciente. Qual seria a diferença? Porque quando eu sou assertiva, ok, eu vou falar diretamente para você o que eu quero. Mas quando eu quero comunicar conscientemente, primeiro, então assim, é óbvio, para você ser assertivo ou comunicar conscientemente, primeira coisa, você tem que parar, refletir, conectar com você, dá trabalho, dá. Mas não tem outro jeito. Se você quer crescer como pessoa, dá trabalho, gente. Não tô falando que é fácil, é possível. Isso eu tenho certeza que é possível. Porém, não é fácil. E isso é um cultivo. Isso é treino. E aí, nós, neuropsicólogos, principalmente quem tem a especialização na reabilitação neuropsicológica, e inclusive esse trabalho que atualmente a gente faz, que eu linko, né, essa parte da neurociência, da neuropsicologia com as ciências contemplativas, a gente consegue trabalhar, vamos chamar assim, esse músculo da flexibilidade mental, que é a resiliência, e também para a pessoa ser mais responsiva e menos reativa. Então, para ela ter o controle inibitório, ela ter condições de controlar o impulso, né? Para ela pensar antes, obrigada, Bruna, para ela pensar antes de agir, para ela avaliar antes as consequências. Isso com o treino você faz rápido, você consegue dar um passo atrás e consegue perceber o entorno, o que está por dentro de você, a sua necessidade que você não atendeu, do outro, você intui o sentimento, você intui a necessidade que ele está buscando através daquela expressão, né? O que não está atendido nele, porque sempre o nosso comportamento e o que a gente fala verbalmente, ele está transmitindo o que está lá dentro. Nem sempre as palavras que eu estou usando, o que eu estou comunicando e o que o meu corpo comunica, o meu comportamento diz respeito à minha necessidade não atendida. Às vezes para você eu posso dizer, não precisa não, mas lá no fundo eu quero que você faça aquilo para mim, né? Então, esse músculo, vamos chamar assim, que é uma área executiva ligada ao lobo frontal, a gente hoje tem como treinar, gente. Isso dá para aprender, isso dá para treinar. E isso é uma bênção, porque antigamente a gente nem sabia disso, né? Então, felizmente, hoje, com o progresso, com os estudos, com todas essas evidências científicas, a gente sabe e a gente já faz isso, né? Tem vários pacientes, eu também faço isso comigo. Muitos momentos eu vejo que eu tô com muito mais paciência. Então, paciência é uma coisa que hoje a gente treina. Porque é muito comum a pessoa falar, fulano não tem paciência. Não, ele sempre foi assim, sem paciência, tupim curto, paciência zero, tolerância zero. Gente, hoje só é assim quem quer. Hoje só é desatento quem quer. Hoje só é impulsivo quem quer. Hoje só é reativo quem quer. Hoje só
agressivo, quem quer, porque hoje a gente tem essas ferramentas para treinar e isso é muito bacana, isso me toca o coração, porque muitas vezes a gente que está de fora, você olha o comportamento e julga, nossa, que isso, como assim? Como que a pessoa tem coragem? Mas só que você não sabe que aquela pessoa também sofre por ser daquele jeito, porque às vezes ela quer controlar, ter o autocontrole, ter a autorregulação da emoção, do seu comportamento, mas ao mesmo tempo ela não consegue. A hora que ela vê, puf, ela já falou, ela já agiu daquela forma e depois ela sofre, ela sente culpa. Então, gente, felizmente hoje tem como a gente trabalhar isso, né? Para variar, sempre eu começo a falar, tem tanta coisa e acho que nós vamos ter que fazer outra live depois para para falar um pouco mais do que eu gostaria de falar com vocês, mas eu queria falar assim rapidinho, apesar que eu vou trazer uma pessoa que vai falar sobre isso também, sobre a questão dos casais que estão na linha de frente, os parceiros e que estão encontrando muita dificuldade no relacionamento. Às vezes alguns trazendo um distanciamento porque não estão tendo intimidade ou não estão, né, assim, podendo ficar próximos. Então o que eu sugiro nesse caso é usar a criatividade, usar a internet, usar a criatividade, a sensualidade para que essa relação possa continuar sendo construída, porque lembrar que todos os relacionamentos são construções, são treinos, são cultivos, seja com filho, com cônjuge, com amigo. Gente, não tem como a pessoa achar que vai começar um relacionamento e largar pra lá e vai ficar tudo bacana. Zero de chance. Por quê? Porque isso dá trabalho, relacionado a trabalho. Mas o que é que na vida não dá trabalho? Eu não conheço. Né? Então a gente precisa também de ter essa abertura para esse trabalho, lembrar que a gente não tem como ficar de férias o tempo todo, não tem como ficar sem desafios, porque para que a gente cresça como pessoa, a gente precisa dos desafios, a gente precisa de ser frustrado, a gente precisa de não, a gente precisa de exercitar esse músculo da flexibilidade mental, de você buscar, né, fazer do limão a limonada, de você buscar uma saída na frente daquele obstáculo. Porque isso a gente precisa disso para poder adaptar as mudanças, porque elas acontecem 24 horas na nossa vida. E a gente às vezes não percebe, porque as coisas ficam automatizadas. Vocês já pensaram? Maior mudança que nós sofremos quando nós saímos do ventre da nossa mãe, sem nem o organismo estar formado, de repente a gente veio para esse mundo, sem ninguém perguntou se a gente queria, simplesmente a gente foi sendo empurrado e puf, né? Então, se a gente naquela condição lá atrás, a vida já mostrou que é assim, que tem coisas que não tem escolha, tem que ser, tem mudanças que sempre vai ser mudança, e que tem mudanças que não depende de você querer ou não querer, ela simplesmente vai acontecer. E é isso que nós precisamos aprender a treinar, a lidar, inclusive o mais precocemente, né? Quanto mais as crianças mais precocemente puderem ser treinadas a acolher bem esse não, essa frustração, o tédio, né? O agora não pode, você não é, mas todo mundo, você não é todo mundo, agora não. Então lidar com esse não, mas tô triste. E como que é essa tristeza? Tá tudo certo, tá triste, mas essa tristeza vai passar. E tudo bem, a tristeza faz parte da vida, a frustração faz parte da vida. Então, começar a não ficar sofrendo porque você tá vendo seu filho sofrer. Porque o sofrimento, a pessoa precisa de aprender a lidar com o sofrimento. Aliás, a gente só deixa de sofrer quando a gente aceita a existência do sofrimento. Eu não estou dizendo para alimentar o sofrimento. Eu não estou dizendo para você deixar ser abusado, explorado. Isso não é nada disso. Eu estou dizendo aquilo igual essa pandemia que a gente não escolheu, que ela está aqui. E assim vai ser. Às vezes você vai ver um chefe falar com você de uma forma que não é legal. É claro
que você vai fazer escolhas. De repente você não vai ter aquele aumento de salário que você precisava, de repente você pode ter uma redução, de repente você pode perder o emprego, você não passar no vestibular, é tanta coisa que pode acontecer. Às vezes o casamento desanda, né? Às vezes de repente, infelizmente, pode acontecer de você perder um filho. Quer dizer, tanta coisa que pode acontecer, tanta diversidade que pode acontecer na nossa vida. Então a gente precisa de estar realmente exercitando isso. Então, felizmente, hoje nós profissionais, e principalmente esse trabalho que eu criei, que eu estou muito feliz mais recentemente, que eu transo as ciências contemplativas com a neuropsicologia, com a neurociências, com a comunicação não violenta, é assim, algo muito bacana, não precisa de tantos atendimentos e ele ajuda muito nessa academia do cérebro, né? Dessa academia das emoções, do cérebro, dessas habilidades sociais. E eu estava até falando e não acabei de falar sobre a questão da assertividade e da comunicação consciente, é porque a assertividade você fala exatamente o que você necessita falar, com objetividade e clareza, diretamente, porém você não se preocupa necessariamente. Oi, Isa querida, que prazer você aqui. E você não preocupa necessariamente com isso chega no outro. E a comunicação consciente, você faz todo aquele movimento que eu falei para vocês, de olhar no entorno, olhar dentro, intuir o que o outro está possivelmente sentindo, necessitando ou não atender, o que ele não atendeu, e você escolhe como você vai comunicar aquilo, porque você também preza pelo outro. Você se conecta com o outro, você cuida do outro. Então você se autocuida, mas você cuida do outro também, né? Então essa é a diferença que eu falei para vocês, porque a gente ouve muito essa questão da assertividade, que é importante, mas hoje a gente já está falando mais dessa questão da comunicação consciente. Bom, o nosso tempo está terminando. E eu só falei a metade do que eu queria falar, do que eu fiz 2 pautazinhas e realmente acabei falando mais coisas. Não sei se fez sentido para vocês, até se vocês acharem que teve fez sentido para vocês, manda um coraçãozinho para eu saber, porque às vezes eu fico falando, às vezes não é bem isso que vocês gostariam de... Sei lá, se tá fazendo sentido. Eu acho que é legal eu ter esse feedback também. Se vocês puderem me mandar alguma coisa nesse sentido, para eu saber se tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando, né? Ai, que bom, Ana Ruth. Ela falou, nossa, gostei imensamente. Que bom, eu fico feliz. E depois eu quero voltar, obrigada, queridas. Eu quero voltar, mas eu quero só falar mais, acho que ainda dá tempo de eu falar só isso aqui, que é o seguinte, né? Uma das coisas que eu vejo que ajudam muito são pequenas pausas. Então, assim, eu até tenho falado isso, coloque na sua agenda, já que a gente está começando as coisas, recomeçando, recriando, esse tempinho para autoconexão. Você dá uma paradinha, fazer uma pausa, olhar como que as coisas estão aqui dentro de você, no seu mundo interior, pensar que necessidade você tem agora, o que eu estou sentindo? Preciso de descansar, preciso de dormir, estou com necessidade de sono, estou com necessidade de uma companhia, estou com uma necessidade de comer, estou com necessidade de liberar energia. Então aí você vai pensar em estratégias para que você possa satisfazer essa necessidade. E a mesma coisa você pode ver com o outro, com quem você convive, né? Intuir isso com relação ao outro e perguntar para a pessoa como é que você está sentindo, como é que está essa experiência para você, como é que estão as coisas, e percebendo que necessidade que a pessoa tem para que vocês juntos possam pensar em estratégias que atendam a vocês, às suas necessidades, né? Lembrar, então, que fato não necessariamente seja... que julgamento não é fato. O fato, o que acontece, o que foi falado, o que foi comunicado, o que aconteceu...
é o que a gente chamaria de fato, aquilo que você pode pegar uma câmera e filmar. Aquilo que você não pode filmar, possivelmente chama-se julgamento. Então é você que está contando histórias sobre aquilo. Ah, mas ele é demais, sempre é desse jeito. Esse sempre, nunca, gente, na maioria das vezes é julgamento, né? Então eu alerto para isso, cuidado com os julgamentos. Não tem nenhum problema julgar, mas tenha consciência desses julgamentos, tenha consciência, né? Isso é muito importante. Obrigada, doutor João, que prazer, você sempre nos prestigiando aqui. Então, falando de relacionamentos, lembrando da importância das pausas, para você respirar, para você se conectar, para você ver, avaliar como é que estão as coisas, esse relacionamento com você mesmo, esse relacionamento com o outro, né? O que tá... Quais são os pontos fracos da relação, quais são os pontos fortes, e também lembrar que muitas vezes a gente tem uma tendência de ficar remoendo coisas que já passaram, né? Às vezes a gente deixa de validar o que está acontecendo hoje, o que está acontecendo agora, para trazer à tona coisas do passado. Então, nós estamos num momento, gente, muito importante nesse momento é validar e celebrar, porque a gente está vivendo muitas dificuldades e nesses momentos a gente tende a ficar muito focado no que não está dando certo, no que está difícil, né? Aquilo que está me frustrando, aquilo que eu estou perdendo, mas nós não lembramos de valorizar, de validar, de celebrar o que está dando certo, né? Esses dias mesmo aconteceu comigo, já que a gente está falando de relacionamentos, né? Eu trouxe à tona uma coisa de 2 semanas atrás e deixei de validar o carinho, a consideração do meu marido no presente que ele estava me mostrando, né? Então eu lembrei, aí eu pedi para ele me aguardar um pouquinho para eu tomar um banho e almoçar junto com ele, vai cair o Instagram. Ele esperou, eu cheguei à mesa e fui tratar de um assunto há 2 semanas atrás que nem tinha importância, coisa pequena. E depois que eu me dei conta, depois eu conversei com ele, quer dizer, em vez de eu valorizar a consideração, o carinho, a disponibilidade dele de me esperar para almoçar. Então isso acontece muito, gente. Eu gosto sempre de colocar o meu lado aqui para vocês também. Por quê? Por que eu gosto de colocar? Porque eu sou um ser humano igual a qualquer outra pessoa. Não é porque eu sou psicóloga, não é porque eu trabalho nas áreas que eu trabalho que eu não tenha pontos fracos, né? Não a Ana Ruth precisa treinar muito a questão de escutar. Como tenho o costume de remoer. A Heloísa também entrou. Isso, Ana Ruth, não é só você. A gente fica ruminando, né? Então, é muito importante a gente validar o que tá dando certo. A gente valorizar os pontos fortes. Os pequenos detalhes, os pequenos gestos nos seus relacionamentos, seja com seus pais, com seus filhos, com seus colegas de trabalho, com seu cônjuge. Então, comece a prestar atenção nos pequenos gestos que estão positivos. Nós já saímos dessa época que educação é só corrigir o outro, corrigir as falhas. Não, a gente sabe que isso não dá certo. E essa questão de querer mudar as pessoas, não existe essa chance, gente. Ninguém muda ninguém. E não tem que mudar. A questão é que a gente é diferente e vai cair. Gente, beijo, obrigada a todos, que vai cair. Mas eu volto a falar esse assunto com vocês. Fica atento ao feed, tá? Tudo de bom, gente. Eu adorei estar com vocês, foi muito bom. E eu vou voltar a falar esse assunto para completar a pautazinha que eu fiz que não deu tempo, tá bom? Gratidão mesmo por vocês estarem aqui. Tudo de bom. Vou desligar.